Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Reis, leremos o capítulo 3. Senhor, aqui está a tua palavra. Dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor, que eu e a minha esposa possamos dizer, em espírito e em verdade, que vivemos exclusivamente, Senhor, do teu amor, favor e poder, da tua maravilhosa graça, que possamos ser iluminados a ponto de dizer, com verdade, em espírito e em verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor, já fazendo isso, Senhor. Mais e mais. De um modo direto ou indireto, possamos continuar a levar que a tua palavra seja chegada a mais pessoas, para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, Senhor. Continua a fazer, Senhor, nas nossas vidas conforme a tua vontade, que é perfeita, justa, agradável. O Senhor é o único, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único bom e digno de toda adoração. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, o Cristo. Te agradecemos em nome do Espírito da Verdade, aquele que o Senhor enviou em Pentecostes. Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai de Cristo. Meu Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra, aquele que tudo sabe, tudo conhece, tudo pode, tudo vê. Onisciente, onisciente, onipresente, omnipresente e onipotente, onipotente. Te amamos, Senhor, socorre-nos mais e mais. Tu és a solução que necessitamos o tempo todo. Obrigado. Bem, temos no capítulo 3 do segundo livro de Reis, 27 versículos, e diz do versículo 1: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Porém, tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei. Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos dos reis de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria.
Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Esse disse: Assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, e bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isso é, ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra ele, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isso é sangue, certamente. Os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sob o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Repetindo o 27º versículo, último versículo do 3º capítulo do 2º livro de Reis, que nos diz: Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocaustos sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Por meio desses 27 versículos, nos fala o capítulo 3, segundo livro de Reis, sobre o reinado de Jorão sobre Israel, com ênfase até o versículo 3. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe, do 4º versículo ao 20º, e a derrota de Moabe, do 21º ao 27º. Independente da peleja, da luta, da grande adversidade, do momento, por mais difícil que seja, a vitória é reservada daqueles que mantêm a sua fé em Deus e que detêm intimidade suficiente para confiarem no seu amor, favor e poder. Desejo que o Senhor continue conosco, a nos dar a sua presença maravilhosa e a sua maravilhosa graça, pois a sua misericórdia, já sabemos, por sua palavra, se renova a cada manhã. Que Deus continue a nos abençoar. Sucesso.